Pera aí, caramba. Bem, primeiro, a todos com a paz do Senhor. Bem, a alegria é muito grande de estar aqui. Quando eu recebi o convite do irmão Barreto, lá no esporte, ele chegou até em mim e me disse que se eu poderia vir falar com as criançadas, né, que ele tinha um trabalho onde dava aula para as crianças. Cala a boca, depois e na mesma fala. hora eu falei, não, pode deixar que eu vou sim, porque eu acho muito importante o trabalho que a igreja aqui faz com as crianças. E quando ele fez esse convite, eu falei, não, pode deixar que eu estarei presente, porque eu já fui criança, eu já tive a idade de vocês, e eu sei o quanto é importante ter alguém ajudando, alguém orientando ao caminho certo. Eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, sou paulistano, e como vocês, crianças, que eu estou vendo aqui muitas crianças, eu sempre tive um sonho de ser jogador de futebol, desde pequeno, da idade de vocês. E meus pais sempre me apoiaram a ser jogador de futebol. Meus pais sempre me levavam aos estádios de futebol. Meu pai trabalhava nos estádios e desde pequeno, 6, 7 anos, eu ia com meu pai nos estádios de futebol. Mas com o passar do tempo, quando chega 10, 11, aí a gente começa a ter algumas amizades, 12, 13, a gente já começa a pensar que você pode fazer tudo, você já começa a querer não obedecer mais os pais, acha que os pais são chatos. E quando eu cheguei com 13, 14 anos, eu comecei a conhecer pessoas, colegas, né, entre aspas, amizades erradas, que começaram a me levar por caminhos que eram totalmente errados, que eram caminhos que não eram aquilo que eu queria no meu coração, que era ser jogador de futebol. Eram caminhos que me prejudicavam. E mesmo meu pai me ensinando, meu pai me preocupando na melhor educação, meu pai não era evangélico, não era cristão, mas meu pai sempre me procurou dizer as coisas, o que é certo e o que é errado. Mas quando a gente começa a ser pré-adolescente, né, com 12, 13, 14 anos, a gente acha que os nossos pais estão falando coisas erradas. E às vezes a gente dá mais ouvido aos amigos, entre aspas, né, os amigos, do que a própria família, do que o próprio pai, ou a mãe, ou o tio. E eu, com 14, 15 anos, eu comecei num time chamado Nacional de São Paulo. Comecei no infantil. E fora do futebol, eu conheci pessoas que estavam me levando, como eu falei, a caminhos errados. Muito novo ainda, com 15, 16 anos, eu comecei a querer usar bebida alcoólica, achava que isso era normal, porque hoje em dia as pessoas aí fora acham que é normal um adolescente com uma lata de cerveja, acha normal um cigarro. Eles acham anormal um jovem estando aqui na igreja, como vocês. Isso eles acham anormal. E com essas amizades, eu comecei a me prejudicar. Porque para ser jogador de futebol, você tem que ter uma disciplina. Você não pode dormir tarde, você não pode ingerir bebida alcoólica. E eu estava fazendo totalmente ao contrário do que era para mim fazer. Mas Deus, Ele é tão bom e tão misericordioso na vida do homem, na vida do ser humano, que Deus não quer que nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum ser humano venha andar por esses caminhos. Caminhos que levam à morte, caminhos que levam à perdição. E Deus, na minha adolescência, Ele começou a colocar pessoas que me falavam de Jesus.
começou a colocar amigos que eram cristãos. E essas pessoas foram as pessoas que eu tive mais intimidade com essas pessoas. Mas quando a gente é jovem, a gente acha que isso daí é caretice. E eu continuava a fazer as coisas erradas, comecei a me envolver com coisa mais forte, coisa mais pesada. Mas Deus, Ele insistiu na minha vida. Cada ano que passava, eu era juvenil, subia para os juniores, e Deus sempre me colocava pessoas ao meu redor que eram crentes, que eram compromissadas com Deus, que sempre me falavam de Jesus, sempre me falavam que Jesus tinha um plano na minha vida, que Jesus me amava, que Jesus iria estar comigo em todas as situações. Mas muitas vezes eu entrava por aqui e saía aqui. Eu dava mais atenção a colegas. Mas chegou um momento em que na minha vida eu comecei a dar atenção para essas pessoas, comecei a frequentar igrejas, mas mesmo assim fazia coisas erradas. E chegou um tempo na minha adolescência em que eu estava num caminho totalmente torto. E quando eu estava nesse caminho torto, já envolvido com coisas mais pesadas, eu tive uma experiência muito grande com o Senhor. Eu já estava indo na igreja, mas eu estava fazendo coisas erradas. E essa experiência foi quando eu fui para uma festa na adolescência e eu acabei usando uma droga que eu nunca tinha usado. E quando eu voltei no metrô de São Paulo, havia um presídio chamado Carandiru. E quando eu passei, quando o metrô parou na estação chamada Carandiru, o presídio era à direita. E já eram umas 8 horas da manhã, eu voltando de uma festa. E quando chegou nessa estação, eu ouvi uma voz no meu ouvido que dizia assim: se você continuar nesse caminho, o seu lugar será ali. Aí na hora eu fiquei apavorado, não sabia direito o que estava acontecendo, e aquilo entrou no meu coração. Falei, não, eu não quero isso na minha vida. Eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser profissional, eu quero ter uma família. E a partir dali eu comecei a dar mais ouvido, a frequentar mais as igrejas, a participar mais de reuniões. E uma palavra que entrou no meu coração, uma das palavras, né, porque a Bíblia é repleta de versículos maravilhosos, que é Deus falando conosco. Mas um dos versículos que Deus falou comigo e ainda continua a falar comigo,